Sexta-feira, 13 de outubro de 1307, os Templários caem. Como é conhecido na sexta-feira, 13 de outubro de 1307, os Cavaleiros da Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e o Templo de Salomão, mais conhecidos como Cavaleiros Templários, eles foram presos e executados. Alguns deles, incluindo seu grão-mestre Jacques de Molay, eles foram mantidos e submetidos à tortura pelos próximos 7 anos, até serem queimados na fogueira. Esta ordem permaneceu ativa por quase 2 séculos. Fundada no início por 9 cavaleiros franceses, com Hugues de Payens na liderança após a Primeira Cruzada, seu objetivo oficial era proteger os peregrinos que foram à Cidade Santa de Jerusalém. Inicialmente aprovada pela Igreja Católica e sob a proteção e os conselhos de São Bernardo de Clairvaux, que é considerado o último druida, a ordem cresceria rapidamente, atingindo um poder e esplendor que causaria ciúmes e provocaria ganância do rei da França, Felipe IV, que não parava de tomar posse de sua propriedade, acusando o Papa Bonifácio VII de heresia, ordenando que o Papa Bento XI fosse envenenado e nomeado o Papa Clemente V, até você atingir seus objetivos. Embora essa seja a história oficial, muitos mistérios cercam essa ordem e seu desaparecimento. A propósito, nunca totalmente alcançado, uma vez que os membros que conseguiram escapar fundaram outras ordens, com outros nomes em diferentes países, alguns dos quais, disse, eles teriam durado até hoje. Além de ter aqui uma memória para os Cavaleiros Templários que caiu naquele dia e que todos os iniciados devem lembrar, daremos algumas curiosidades sobre essa data, considerada para a grande maioria das pessoas como fatídica e má sorte. De fato, sexta-feira 13 é considerado um dia de mau presságio nas culturas ocidentais, mas sempre foi assim? Bem, na verdade não. Nos tempos antigos e para quase todos os povos, o número 13 era um símbolo de boa sorte, pois era o número de luas cheias que havia em um ano. 13 foram, por exemplo, o número de Bactuns na longa conta do calendário maia. Para nós, ocidentais, 13 começaram a ser considerados uma série de má sorte, aparentemente, no cristianismo. 13 eram os comensais da última ceia. E, como curiosidade, quem sabe interpretar, no capítulo 13 do Apocalipse, a chegada do Anticristo é descrita. Embora ainda seja curioso que a Igreja considera que o cristianismo se expandiu graças a 12 apóstolos e uma mulher, Maria, a mãe de Jesus, o que eles dão novamente um número de 13. Mais tarde, após sua ascensão, ele seria substituído por Paulo, considerado apóstolo, embora eu nunca conhecesse Jesus de Nazaré pessoalmente. Continuamos no número 13. Aparentemente, havia 13, o número de igrejas cristãs antes de prosseguir para a unificação, e 13 as primeiras basílicas cristãs construídas. Mas vamos ver o que aconteceu em outras culturas. Na corte de Zeus, os deuses do Olimpo eram 12 mais ele, o que dá um número de 13. Freyr, na mitologia germânica, era a deusa ligada aos 13 anos e era a deusa do amor e da beleza. Na lenda nórdica de Valhalla, o convidado número 13 era o deus maligno Loki. Os antigos egípcios estabeleceram que a morte era a 13ª fase do ciclo da vida. Portanto, consideravam que o número 13 representava a nova existência, era o caminho para a morada dos deuses, uma viagem além. 13 é o número de monges Shaolin que derrotaram as tropas de Wang Renzi e ajudaram a estabelecer a dinastia Tang na China. E assim poderíamos continuar, colocando um grande número de exemplos, onde 13 é considerado bom e ruim. A queda dos Templários fez com que aquela sexta-feira 13 fosse considerada desde então um símbolo de má sorte, especialmente nos países de tradição anglo-saxônica, onde a grande maioria dos Templários foi procurar refúgio. A ponto de omitir o número 13, na rua, plantas e quartos de hotéis e hospitais. Em relação a este último, em muitos hospitais, as operações cirúrgicas não são realizadas na sexta-feira 13.
Somente nos Estados Unidos, mais de 900 milhões de dólares são perdidos em lucros, devido a cancelamentos de viagens na sexta-feira 13 nas companhias aéreas. Nos países de influência latina, pelo contrário, essa classificação é realizada na terça-feira 13, já que a malignidade do número se junta ao que é o dia dedicado ao deus Marte, deus da guerra e do conflito. Como outra curiosidade, diremos que a Lua de 13 órbitas completas depois de um ano ao redor da Terra. Durante cada semana, o planeta Terra gira 7 vezes, enquanto se move uma distância na qual o Sol se encaixa 13 vezes. 13 semanas é a duração de cada estação. Em 8 anos ou 8 órbitas terrestres, o planeta Vênus fornece 13 órbitas. É o ciclo pentagonal entre a Terra e Vênus. Toda sexta-feira 13 chega exatamente 13 semanas após a anterior. O 13 não deixa ninguém indiferente, é um número que você ama ou odeia. Quanto ao seu simbolismo, rios de tinta podiam ser escritos, mas quanto a um botão, ficaremos satisfeitos em dar algumas ideias. Já nos rituais egípcios, eles devem ser realizados no templo de iniciação, 13 passos. 6 etapas, representando a audácia, a certeza, a vontade, os objetivos, o desejo e a coragem, deveriam ser levadas adiante e representar que cada passo dado foi meditado, 6 passos foram retrocedidos. Por fim, o passo 13 serviu para atravessar, de maneira simbólica, a porta que os levaria à nova vida, à nova existência. Nos estudos de Pitágoras, da disciplina de numerologia, o número 13 se torna o número de evolução e crescimento. Esse número também serve para que o buscador místico, usando-o adequadamente, possa abrir as portas do conhecimento. O número 13 iniciado simboliza o véu dos mestres, que pode ser levantado quando o iniciado alcançar a iluminação perfeita, uma vez que o corpo, a mente e o espírito tenham sido purificados. No tarô, dia 13, arcano da morte, feche o ciclo básico, limpe os erros do passado e abra um novo ciclo em outro plano. Quanto à sexta-feira, 13 de outubro, que nos preocupa, é o 286 dia do ano, 2 mais 8 mais 6 igual 16 igual 7 em redução teosófica. Faltam 79 dias para terminar o ano, 7 mais 9 igual 16 igual 7 na redução teosófica. O que nos dá que, desde o início até o final do ano, temos o número 7, que é o próprio número central 13.